E aí, tudo bem? Quero compartilhar algo aqui a respeito da política. Não sou de política, mas eu comecei a me interessar depois que eu vi, aí no Brasil, porque eu moro nos Estados Unidos, a polarização de tudo que está acontecendo no nosso país. Então, para a gente saber como que a gente vai pleitear aquilo que a gente, ao longo do período que o cara fica lá, 4 anos, exercendo a nossa representatividade para executar um plano de governo que seja favorável a políticas públicas, eu vou te explicar aqui um pouco sobre o poder emana do povo e para o povo sempre, porque é assim que a democracia reza. Vamos ver o que isso impactua na sua vida quando você não toma a devida ação. Vamos lá. Estamos aqui de volta e eu queria colocar aí para você, ó, você está vendo aí na tela. O poder é do povo e para o povo. Entenda o porquê. Por que eu estou falando isso e estou chamando a atenção em relação a isso? Porque eu moro nos Estados Unidos e hoje a gente tem aqui a administração do Biden, que é liberal, que é de esquerda e que flerta com o socialismo, certo? E a gente está observando aqui na prática, num país de primeiro mundo, onde tudo supostamente funciona, tá? Eu tenho algumas teses que não batem bem com aquilo que você acha sobre o que é os Estados Unidos. Mas até aí tudo bem. Cada um, e a informação tá aí. Ignorância é uma escolha. Só que quando a gente escolhe ser ignorante, na era da informação que acaba acontecendo, a gente paga muito caro por isso. Pois bem, aqui já existem muita gente falando sobre administração, por exemplo, de riquezas, de políticas públicas, em como defender o próprio patrimônio, como defender, por exemplo, as leis que podem favorecer a produtividade, pode favorecer com que pessoas que estejam fora do mercado de trabalho consigam manter seus trabalhos. E as pesquisas mostram que desde que o Biden assumiu, tudo aquilo que o Trump, né, extrema-direita, tinha feito de errado, que ele estava, por exemplo, mudando todas essas características. Mas, na prática, a gente está vendo que os tributos aumentaram, essa carga tributária em todos os estados subiram demais, os combustíveis aumentaram e também aquilo que ele propôs não está sendo executado. Quer dizer, a democracia é quando o povo tem controle sobre a gestão daquele que nos representa. E hoje, sinceramente, vivendo dentro da maior economia do mundo, hoje não posso falar que é a maior porque a China está muito forte, mas pensando na parte tecnológica, em desenvolvimento de biodiversidade, sobre todas essas questões, os Estados Unidos ainda consegue se manter em primeiro. Aqui, nós estamos sofrendo. E a gente está conseguindo comparar o que o Biden está fazendo, o que o Trump fez, e se tivesse na mão do Trump, a economia estaria num outro nível. Nós estamos indo para o buraco. Essa é a questão aqui. A outra coisa que me chama muita atenção em ter escutado toda essa polarização aí no Brasil a respeito de esquerda e direita é as pessoas apoiarem alguém realmente e comprovadamente, não sou eu que estou falando, que tenha se envolvido com corrupção e que seus pares também tenham se envolvido e que todos foram condenados. Houveram provas disso, o dinheiro foi devolvido. Existem matérias aqui nos Estados Unidos que evidenciam isso a respeito de que o Brasil ainda, junto com os Estados Unidos, pleiteia receber alguns milhões de dólares a respeito da refinaria de Pasadena. Então, esses apoios que tiveram, por exemplo, o governo do Lula, da esquerda, do PT, no passado recente, em cima, por exemplo, de economias como de Cuba, da Venezuela, da Bolívia e agora, recentemente, da Colômbia, do Chile, da Argentina, está mostrando que, por exemplo, a parte retrógrada daquele discurso da década de 80, que eu sou da década de 70 para 80, eu vi tudo isso acontecer. E a coisa que mais me chama a atenção em tudo isso, sabe o que é? É quando o Figueiredo, no final do militarismo, disse o seguinte: vocês vão deixar esses caras entrarem? Para sair, vocês vão ver quanto sangue vai rolar. E é exatamente o que está acontecendo, certo? Socialismo levou o Brasil para o buraco. Nos últimos 30 anos,
foi feita essa gestão, você está hoje sentado na pista por esse motivo. Não é porque em 2 anos alguém com falas truculentas, né, e muito bem articulado por uma mídia que sabe como pegar os pontos falhos, que sempre esteve à frente e ditando as narrativas para controlar o povo, e vocês sabem de quem eu estou falando isso, dominaram o país e tentam dominar até hoje. Agora, vamos pensar um pouco no que é políticas públicas e políticas partidárias, para você entender como exercer a sua cidadania. Vamos lá. Aqui nós temos as expectativas sobre os nossos candidatos. Antes da eleição, eles fazem algumas promessas e você, né, não é que cai no barulho deles, dorme no barulho deles. Você acredita porque você projeta para você uma situação onde eu vou escolher alguém que me represente para que ele possa fazer aquilo que eu, né, pleitei. Mas só que a gente sabe que no Brasil há muita desinformação, as pessoas ao longo das décadas, por causa do socialismo, ficaram mais burras, mais ignorantes, e elas se contentam com conhecimento básico, conhecimento raso. E os seus pares em volta de cada comunidade também têm conhecimento básico. E aí, com esse conhecimento básico, o resultado, quando todo mundo se aglutina, é o quê? É falha na eleição daquele que vai me representar quando estiver lá dentro, certo? Então, o que nós acompanhamos hoje? Hoje nós temos um viés de direita e de esquerda. Tem o centrão aí, que a gente sabe a representatividade que o centrão exerce quando eles estão no poder também. Onde a água está indo, se é para a direita, eles vão junto. Se é para a esquerda, eles também vão junto. Nos últimos 30 anos, eles foram com a esquerda, certo? E a direita ficou muito passiva. Não é essa direita que hoje, por causa do efeito Bolsonaro, ela está mais ativa. Ela apareceu, saiu do armário, certo? Então, a gente tem que exercer mais a nossa cidadania para poder fazer com que tudo tenha bom senso. Nem direita, nem esquerda. Tem que ter um meio termo nisso. Tem que ter um meio termo. E eu não sou bolsonarista e não tenho nem a pretensão de ser, mas eu vejo que nós temos que, no momento, abraçar algo que não faça a gente continuar na mesmice e nos mesmos resultados pífios que nós tivemos nos últimos 30 anos. Então, qual que é a solução? O povo tem que cobrar uma solução efetiva, com ética, para que haja concretização daquilo que está sendo prometido em campanha. Então, os planos de governo, desculpa que eu escrevi errado aqui, não podem ser partidários. O que eu quero dizer com isso? Quando eles estão em campanha, eles prometem para o público. Quando eles viram as costas, o que acaba acontecendo, fala, poxa, isso aí foi na época de campanha, porque agora eu tenho que favorecer os grandes bancos, as grandes companhias que têm offshores, e aí vai. E aí, dentro de cada estado, cada partido tem que rezar a missa por seguir as diretrizes dos grandes empresários das suas localidades. E aí esquece das políticas públicas, e aí você continua à deriva e você não consegue, por exemplo, ter o mínimo de condição na saúde, na segurança pública, e em todos os outros âmbitos, para poder exercer uma vida social mais adequada, mais congruente, certo? Então, se você abraça a ideia de que eles mandam e você não pode fazer nada, as políticas públicas vão para o saco. E aí, o governo não tendo transparência, você fica sempre na dúvida, acreditando na narrativa comprada dos grandes meios de comunicação. Você tem que ficar esperto nisso. E aí, a gente tem sempre que procurar o quê? Resultados lícitos, concretos e congruentes, para que a gente possa evoluir no nosso processo de democracia, certo? Então, política pública, anseios do povo. O que seriam políticas públicas? Nós temos aqui 4 viés para você entender. Tipo de políticas públicas. Políticas públicas distributivas, que vai de subsídios a auxílio assistencial. Políticas públicas redistributivas, reestruturação, economia e bem-estar também. Políticas de segurança, manutenção da paz, estabilidade e ordem. Políticas regulatórias, monitoração de atividades e controle. Isso serve para que o Estado-Maior, representado pelo presidente, certo? Que é o executivo,
ele poder fazer com que os estados sigam as diretrizes da nossa Constituição. E ao longo dos anos a gente está percebendo que é um jogo de putas poderosas, certo? Cada um cuida do seu quadrado, eles já sabem que o povo não sabe pleitear nada pós-eleição e que parece que a gente não tem essa força. Mas você vai entender como que é simples, é só criar o hábito. Você tem que ter o hábito, da mesma forma que você tem o hábito de fumar um cigarro, ir para um churrasco, ficar pensando na balada, entendeu? Ou pensar, por exemplo, que eu não quero, não tô nem aí. Não, você tá aí sim, sabe por quê? Porque você tem filho. O futuro do seu filho depende da atitude que você toma hoje. Então a gente tem que realmente buscar, não sei da onde, poder fazer alguma coisa pelo nosso país. Da mesma forma que eu tô aqui hoje agora aqui, ó, apresentando essas ideias, para de repente fazer você acordar e fazer você enxergar que você está sendo conivente com tudo isso. Que você tem conhecimento raso. Você nem sabe porque você odeia o Bolsonaro. Quero nem saber se o Bolsonaro é o melhor do mundo ou não. Mas só pelo fato de ele estar brigando contra o PT, que eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi. Eu moro nos Estados Unidos hoje por causa do PT. Não porque eu fui incompetente e está no meu país, não. Foi por causa do PT. Porque no governo Dilma, nós enfrentamos sim uma recessão. Se eu sou de São Paulo e o Brás, por exemplo, bairro do Brás, vende muita roupa, tem muito varejo, muito atacado. Todo mundo vem de todos os estados do Brasil para poder comprar lá no Brás. Quantas fábricas fecharam no Brás? Quantos empregos, quantos pais e mães de família que trabalhavam no Brás ficaram sem emprego? Quantas pessoas na 25 de março, Santa Efigênia, que são polos de atacado e varejo em São Paulo, onde redistribui para vários estados no Brasil a economia informal. Nada disso estava andando na época que a Dilma estava lá. E foi piorando desde o começo do PT. E outra coisa, todo o superávit que o PT teve no começo com o Lula foi baseado naquilo que o FHC tinha implantado. Só que esse modelo do FHC é uma cópia de um modelo de governo dos Estados Unidos de 1981. Se você não sabe. Então abre o olho para as coisas que te contam. Pesquisa. Hoje nós estamos na era da informação. Ignorância é uma escolha muito grave, porque você está pagando caro até hoje. Não é porque o Bolsonaro é truculento, ele não ia conseguir em 2 anos fazer com que o Brasil ficasse da forma que está. Já foi falado e tem como provar isso. O governo Dilma colocou o Brasil numa crise muito pior do que o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro está dentro dessa crise, ele conseguiu trazer resultados. E sem crise, ela colocou a gente numa recessão profunda que não teve como sair dela até o Bolsonaro entrar. Então para pensar nisso, vai pesquisar. Dinheiro devolvido da Lava Jato, as prisões que houveram, aquela novela que o Jornal Nacional mostrava para todos vocês naquelas épocas onde a Lava Jato estava atuante, tudo aquilo é mentira? Foi uma farsa? Então culpa também a Rede Globo, que fez tudo isso para poder promover audiência e manipular a cabeça de todo mundo. Porque naquela época o Lula era errado, os seus pares eram errados, da Dilma também. Por que agora é certo? Porque qualquer coisinha que o Bolsonaro vem falar, ele está errado, e tudo aquilo que foi falado naquela época e as evidências que tem até hoje, que estão aí, que pode ser consultada, por que esse cara está ainda pleiteando alguma coisa e você abraça essa ideia? Não dá para entender isso. Eu fico indignado. Eu não estou no país, mas eu estou acompanhando. Como que o povo brasileiro abraça essa ideia? Teve uma amnésia momentânea para agora achar que os 3 primeiros anos do Lula, porque colocou comida no prato, teve algum superávit de alguma coisa, sua vida melhorou, que você comia, por exemplo, picanha, tomava uma cervejinha a mais, você tinha dinheiro. Era uma condição do mundo, do planeta. Começa a enxergar isso. Vai pesquisar. O planeta inteiro estava em prosperidade. Agora que a inflação está um lixo para todo mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, você não pode comer picanha, eu também não posso aqui. Por exemplo, 2 bifes de picanha aí para você custa R$60. Para mim custa, transformando em real, quase R$160. Se você não está podendo comer aqui, eu também não tô.
mas eu estou dentro da melhor economia do mundo. Está entendendo o que eu estou falando? Então não sou só eu que está vivendo isso. O socialismo que vocês acreditam que dá certo, por que eu tenho aqui vários amigos cubanos, vários amigos venezuelanos que contam as piores histórias e atrocidades que seus governos fizeram dentro dos seus próprios países? E vocês ainda continuam acreditando, vocês nem sabem o que significa vestir essa merda dessa camisa do Che Guevara aí. E vocês seguem cegos, sem saber nada sobre o que acontece aqui. Eu tenho que trazer uns relatos verdadeiros de cubanos, de venezuelanos, para que você entenda realmente como isso aconteceu na história. E vem acontecendo até hoje. Até hoje. O que o Bolsonaro fala, compartilha aí com vocês, e essas notícias que vêm de fora são verdades. Eu sou testemunha disso. Eu posso pegar dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que estão sofrendo com isso. Parentes vivendo nesses países que gostariam de vir para cá, mas não tem condições porque o país não está produzindo nada. Nada. E é isso que você está se espelhando para, sem prestar atenção, fazer com que o Brasil se torne isso. Com valores e princípios da pior qualidade. Eu não vou nem ficar falando muito em religião, LGTB e afins. Eu respeito, tenho vários amigos homossexuais, tanto de um lado quanto de outro. Amo esses amigos de paixão. Mas essas narrativas, você tem que entender que tem que ter um limite, tudo tem que ter um bom senso. Nesse país aqui que vocês idolatram, que vocês amam, qualquer erro que você cometer, você paga caro. Você paga caro. Não tem por onde. Então, para que você entenda o que você tem que pleitear, a gente vai continuar aqui para você entender. Políticas partidárias, obrigações dos partidos. Dos partidos políticos, qual que é o conceito em relação a eles? Organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo ou, a menos, de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas à oposição. Quer dizer, bom senso. Partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar, instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo baseado naquilo que você, com seu voto, concordou em ter esse representante lá para poder fazer as coisas acontecerem ao seu favor. Porque não é eles, porque você paga imposto. Você que tem que saber exigir e não reclamar apenas. A pessoa que reclama é porque ela só vê problema nas coisas. Os desafios fazem com que você saia da zona de conforto e transforme a sua indignação em ação e pleiteia, corre atrás e faz fazer valer aquilo que é seu. É isso que é cidadania, é isso que é democracia. Você tem que aprender a fazer isso. Então, função dos partidos: organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação de seu programa do governo, assegurar resguardados da soberania popular, o regime democrático e o pluripartidarismo, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso está aí, ó, o artigo. Tá tudo aí, só verificar. Desculpa pela falha aqui, é porque pela empolgação eu me perdi um pouco na leitura. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, as políticas partidárias e obrigações dos partidos, elas têm que ser vistoriadas, certo? Então, cada município tem que ter o Conselho de Políticas Públicas para o cidadão ir lá e cobrar. E como que isso é possível fazer? Isso faz com que o cidadão ajude na formulação dessas políticas públicas, na implementação, controle e fiscalização. Agora, quantas vezes você tirou o rabo da cadeira para poder pleitear isso? E aí, com seus pares, aonde quer que você esteja, o que você faz? Você reclama o tempo todo que eles não fazem aquilo que deveriam fazer. Você já viu alguém chegar a algum lugar sem ter um plano e sem ter quem reavalie o plano
e as informações coletadas de como esse plano está andando, para poder ver se aquilo que foi pleiteado lá no início está indo para o caminho certo. Então, você está cobrando o quê? Você é um reclamão que se aglutina com outras pessoas para reclamar sem seguir esses passos aqui. Você não ajudou a formular nada, você não ajudou a implementar nada, você não ajudou a controlar nada e nem fiscalizar nada. Você está reclamando do quê? Você está vendo a incoerência daquilo que você critica? Para pensar nisso. E esse Conselho de Políticas Públicas, ele tem que aprender a fiscalizar, certo? Então, você tem que seguir pela internet essas audiências públicas, acompanhar o plano de governo, apontar sempre o porquê o processo e a lei não está sendo cumprida, para alertar a população sobre possíveis falhas, que isso é fatídico. Na sua vida mesmo, você sabe que você falha. Você sabe que você deveria ter esticado o braço um pouco mais para poder ter chegado no seu resultado no espaço de tempo que você delineou para você. Mas o que você faz? Você se incomoda, se acomoda, desculpe. Então, isso é uma falha muito grave de nós, como cidadãos, para não pleitear, a fiscalizar como que eles estão fazendo a gestão daquilo que eles prometeram, baseado nos nossos interesses, não nos deles. Certo? Tem uma diferença muito grande nisso. E por último, para ajudar a entender sobre isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Os artigos 198, 204 e 206 da Constituição Federal dispõem sobre a importância da participação da comunidade nas ações e serviços públicos da saúde, segurança, assistência social e educação, por meio de organizações representativas, tanto na formulação das políticas quanto no controle em todos os níveis. Isso está na Constituição. Agora, cadê você pleiteando isso? Cadê você fazendo com que eles se sintam pressionados para colocar em pauta e mostrar o resultado daquilo que você quer? Não existe uma empresa que contrata um ladrão para cuidar. Vou até escrever aqui, vou colocar aqui, até escrever aqui. Não existe isso. Se você tem uma empresa, você está querendo contratar um cara para fazer a gestão dela, certo? E aí você tem a opção, o cara que tem um tremendo currículo e um ladrão. Aí você, não sei o que você está pensando da cabeça, você vai lá e escolhe o ladrão para cuidar do seu patrimônio, que gera bonança para sua família. Você demorou tantos anos para conseguir aquilo, certo? E aí você escolhe esse cara para administrar, cuidar da parte fiscal, da parte operacional, certo? E financeira também. Você teria coragem de colocar o ganha-pão da sua família nas mãos de um pilantra, de um safado? Fala pra mim, você teria? Então por que você ainda tá pensando em votar nesse cara? Para pra prestar atenção. Falou. Aqui ficou o toque. Acho que você entendeu. Valeu.